Olá, tudo bom com você? Eu sou o psicólogo Leonardo Teixeira e nesse vídeo aqui eu vou fazer uma análise psicológica do filmaço A Sociedade da Neve. Isso mesmo que você ouviu. Se você assistiu o filme A Sociedade da Neve e se você gostou, se você quiser saber toda a psicologia, todos os pontos psicológicos que tem por trás desse filme, faz o seguinte, assista esse vídeo até o final que eu vou contar tudo pra você. Vamos destrinchar, vamos descobrir todos os pontos psicológicos que tem nesse filme. Mas antes disso, se por acaso você é novo por aqui, se por acaso você caiu de paraquedas aqui no meu canal, não perca tempo, já vem aqui, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Se inscreva e ative o sininho. E se você quiser apoiar o meu canal, vem ser membro aqui do canal. Bom, o filme A Sociedade da Neve é um filme que estourou, tá fazendo muito sucesso na Netflix, mas o porquê que tá fazendo muito sucesso? Porque é um filme que traz como principais pontos psicológicos a resiliência, o medo, a superação, a coesão de grupo, sonhos. Traz também como ponto psicológico o extremo do ser humano, como que um ser humano reage quando chega no extremo físico dele. Deixa claro também como que a parte psicológica e a parte fisiológica interferem uma na outra. Então também fala sobre a elaboração do luto, é um ponto psicológico muito interessante a elaboração do luto que o filme trabalha também. Então tem inúmeros pontos e eu convido você a entender um pouco mais detalhado cada um desses pontos, beleza? Sabe onde a gente tá? O primeiro ponto psicológico do filme que eu trago para vocês aqui nesse vídeo, que eu quero que vocês entendam, é o contexto e os personagens. Por quê? A grande maioria dos personagens, eles tinham algumas características que eu quero que você aí preste atenção. A grande maioria era atleta, então preste muita atenção nisso, eles eram atletas de rugby, e a grande maioria era adolescente, terminando a fase da adolescência. Por que eu trouxe isso para você? Primeiro, como a grande maioria deles eram adolescentes, adolescência, pela teoria, a adolescência se inicia ali nos 12 anos e vai até os 21, 22 anos, né? Pela teoria. Claro que emocionalmente vai depender de cada pessoa, mas a grande maioria dos atletas tinham 20 anos, ou seja, como eles eram adolescentes, eles estavam em busca pela identidade. Estavam descobrindo que tipo de ser humano, que tipo de homens eles iam ser no mundo. E eles eram muito sonhadores, que é uma característica da adolescência. Ou seja, eles sonhavam com uma viagem para o Chile, eles sonhavam em viver, em aproveitar. Tinham muito aquela coisa de curtir. Ou seja, eles eram adolescentes e eles eram atletas. Léo, por que você está ressaltando que eles eram atletas? Geralmente, a grande maioria dos atletas, eles têm por característica o esforço e a superação. Imagina só, o rugby, ele é um esporte que gera muito contato, gera muito esforço físico, gera muita superação no corpo. Dito isso, eu quero que você entenda. Todos aqueles atletas, é claro que no avião não tinha só atleta, tinha tripulação, passageiros também, mas todos os atletas tinham como instinto deles se superar e buscar algo mais. E além disso, eles eram uma equipe. Como eles eram uma equipe, existia uma hierarquia. Dentro da equipe tinha o capitão, tinha o líder. Tudo isso interferiu em como eles iam trabalhar e sobreviver quando eles estavam na montanha. Isso são pontos que fizeram grande diferença eles viver e para eles conseguirem sobreviver na montanha. Não é à toa que no começo do filme, quando o avião cai, eles seguem o capitão deles. Foi aí que eles chegaram no limite e eu queria falar sobre isso com vocês. A gente não vai chegar até lá em cima! Um dos principais pontos psicológicos que o filme traz e ressalta é como que o ser humano reage quando chega no extremo do organismo. O filme deixa isso muito claro, onde a maioria dos personagens chegam no auge de praticar o canibalismo, comer a carne das pessoas que já não estão com vida, ou seguir acreditando, seguir tendo fé que vai chegar ali um resgate para eles. Deixa claro também como que uma pessoa, quando chega no extremo da parte física dela, como que alguns pontos psicológicos ficam ressaltados. Eu, particularmente, Leonardo, quando eu tô com fome, eu já fico estressado. Pense os personagens que estão há dias privados de comida e bebendo pouquíssima água. Então, como que eles
ficariam. Ficou claro ali que alguns personagens apresentaram no estado emocional deles estresse, ficavam com raiva, ficavam com medo, e muito disso pela parte física. Eles chegaram ao extremo da parte física deles, tanto é que a urina deles chegava a ficar preta. Por que a urina estava preta, Leonardo? É simples, porque eles estavam desidratados, porque eles estavam sem nutriente, porque eles estavam morrendo. Aí eu pergunto pra você aí que tá me assistindo, você acha, como que você reagiria se você chegasse no extremo, numa situação igual aos personagens do filme? Você faria igual eles fizeram, de praticar tais atos de como eles se alimentaram? Eu vou cuidar com as palavras aqui para eu não perder a monetização desse vídeo. Ou não, vocês morreriam de fome, porque eles literalmente iriam morrer de fome, como muitos morreram. E o que vocês fariam? Vocês comiam aquela carne, né, que estava ali, ou não comiam aquela carne? E você, como que você fica se você ficar com fome? Pense você ficar 10 dias sem comer, 8 dias sem comer, como que você vai ficar? Então você já imaginou como que o corpo humano, como que a mente humana está diretamente ligado com o corpo? Quando o corpo não está bem, a mente pega. Quando a mente não está bem, o corpo também pega, o corpo sofre. E vice-versa, porque é um caminho de mão dupla. Então o filme expressou muito isso. Personagens muitas vezes estressados, tristes, angustiados, com raiva, porque eles estavam privados de comida. Esse ponto psicológico e fisiológico o filme ressalta com uma excelência gigantesca. Eu gostei muito dessa parte, hein? Se não comermos, vamos morrer. Comer o quê? Outro ponto psicológico que o filme ressalta com excelência é a importância da fé. O que é a fé? A fé é acreditar naquilo que não se vê. Isso mesmo. E eles, os personagens do filme, por muito tempo, eles acreditavam naquilo que não se viam, literalmente. Eles acreditavam que a qualquer momento ia chegar um avião de resgate para resgatar eles. Aí eu digo para vocês, a fé no filme serviu para um combustível para eles. Tanto é que teve um momento que eles conseguiram sintonizar o rádio e eles ouviram no rádio que as buscas por eles estavam terminadas, que a Força Aérea não ia mais buscar eles, só iam tentar procurar eles após o degelo. Naquele momento, onde eles tiveram um choque de realidade que não tinha mais ninguém procurando eles, que eles estavam abandonados no meio das montanhas, naquele momento veio um choque de realidade e uma elaboração do luto muito grande, porque ali sim caiu a ficha que eles teriam que se virar sozinhos, que eles teriam que achar uma forma de sair de lá, ou eles iam morrer lá. Lá veio a elaboração do luto. E falando na elaboração do luto, que é um dos pontos psicológicos mais importantes, eu gostaria de ressaltar para vocês que a primeira fase do luto é a negação. Nesse momento, muitas pessoas negaram, eles acharam que não, que ainda teria alguém que iria buscar eles, ou que eles não iriam morrer lá. Eles sempre lutavam com a negação e depois com a raiva. Então o filme deixa muito claro as fases do luto e também a importância da fé e da espiritualidade. Ainda sobre espiritualidade, teve algumas partes muito importantes que alguns personagens começaram a contestar a existência de Deus ou a contestar a bondade de Deus, porque que tipo de Deus deixa acontecer isso com eles? E eles começaram a entrar em atrito entre eles sobre a espiritualidade, muito interessante. Por quê? Porque se não fosse a fé deles, em muitos momentos eles já teriam desistido. Não dá pra ver o avião. Nem que passem por cima da gente vão ver. O que acontece quando o mundo te abandona? E ainda sobre o luto, eu queria falar para vocês que o filme traz como ponto psicológico muito interessante a elaboração do luto. Por quê? Porque basicamente eles viam os amigos deles ir morrendo aos poucos. Foram morrendo de fome ou foram morrendo durante as avalanches. Imagina só, você tá com o teu amigo, ali, daqui a pouco vê teu amigo morrer, daqui a pouco tendo que compartilhar a carne, né? Do amigo, se é que vocês entendem, quem assistiu o filme vai entender o que eu estou falando. Como que uma pessoa elabora esse luto? Cada pessoa elabora o luto emocionalmente falando de uma forma. Algumas pessoas elaboram bem, outras pessoas só querem viver, outras pessoas não conseguem caminhar. Teve marido que perdeu a mulher, outras pessoas não conseguem caminhar emocionalmente, eu estou falando. Aí passam pelas fases do luto, da negação, da barganha, da raiva. E emocionalmente falando, isso é um choque emocional e psicológico para qualquer pessoa, e o filme ressalta muito bem isso.
Me tira daqui! Vamos! Gabi! Outro ponto psicológico e psicanalítico que o filme ressaltou muito, que eu percebi emocionalmente e psicologicamente na grande maioria dos sobreviventes, né, em todos os sobreviventes, foi a pulsão de vida. Sigmund Freud, na psicanálise, descreveu e falou muito sobre a pulsão de vida, né? E eu gostaria de realçar para você a pulsão de vida no filme. Por quê? O que era a pulsão de vida no filme? Era a vontade de viver, a vontade de realizar o sonho, a vontade de existir. Emocionalmente falando, se os 16 sobreviventes que ficaram até o final do filme, que sobreviveram, eles não tivessem pulsão de vida, obviamente que eles não teriam conseguido sobreviver. Ou seja, essa força energética, essa força mental deles e psicológica fez com que eles chegaram até lá. Isso é resiliência, isso é sonhar. Eles sonhavam com o dia em que eles seriam resgatados. Então esse é um ponto psicológico excelente que faz com que as pessoas evoluam. Isso fez com que eles sobrevivessem. Agora vocês vão aceitar morrer? Depois de tudo que passamos? E é claro que eu nem preciso dizer que esse filme da Netflix ressalta uma história real que aconteceu em 1972. Aí eu pergunto pra você, numa história real, como que umas pessoas ficam em situação de extrema miséria corporal, de extrema miséria, sem nenhum tipo de nutriente durante 70 dias, praticamente sem comer e praticamente sem beber? Como que uma equipe, eu gostaria de falar para você da coesão de grupo, falando agora, que é um ponto psicológico muito interessante, que se usa muito em psicologia organizacional e em psicologia do esporte, a coesão do grupo. É muito interessante que muitas vezes o grupo alternava a liderança. Teve inúmeros líderes durante o grupo, alguns líderes foram morrendo, outros foram surgindo, então a coesão do grupo e a alteração da liderança foi muito importante para a sobrevivência deles, a sobrevivência física e emocional. E foi muito interessante também que mesmo apesar de tudo, mesmo passando nos extremos, quando eles viram que eles iam ser resgatados, a felicidade genuína, autêntica e genuína deles, eles arrumando o cabelo, foi muito interessante. Ou seja, é um filme que ressalta como que o ser humano vive se ele chega no extremo. Você vê? A gente tem que tentar. Aí eu pergunto pra você, você que tá me assistindo, se você tivesse numa situação daquela, não tendo o que comer, não tendo o que beber, você ia ter as mesmas atitudes deles? Você ia se alimentar como eles se alimentaram ou não? O que você acha? Eu quero saber a tua opinião. E eu também quero saber o que você achou do filme. Você gostou do filme A Sociedade da Neve ou não gostou? Você percebeu esses pontos psicológicos como eu percebi ou não percebeu? Você concorda comigo, não concorda? Comenta pra mim aqui embaixo, tá? Bom, essa foi a minha análise psicológica. Espero que você tenha gostado dos principais pontos psicológicos que eu percebi no filme. Comenta pra mim aqui embaixo, quero saber o teu comentário. E se você tiver alguma indicação de filme que você quer que eu faça análise psicológica, comenta pra mim aqui embaixo, tá? Se você quiser marcar uma consulta online comigo, se você quiser conhecer melhor o meu trabalho, eu convido você a ir lá no meu Instagram, Leonardo F. Teixeira, me segue no Instagram e se você quiser consultar comigo, me manda um direct lá, tá bom? Que nós podemos marcar uma consulta online, independente de que lugar do Brasil ou do mundo que você esteja. Me segue no Instagram, Leonardo F. Teixeira. E é óbvio, não saia desse vídeo sem se inscrever no canal e sem ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Se inscreve e ativa o sininho, seja membro do canal. Pera aí, não vai embora ainda. Clica nessa análise psicológica desse filme aqui que tá muito legal. Um grande abraço, tamo junto, valeu!